O assunto desta manhã é a sede da alma. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Convido os irmãos das igrejas e aqui do nosso Manaim a se colocarem em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. João capítulo 4, verso 10. Evangelho de João, capítulo 4, verso 10. Convido os irmãos a fazerem essa leitura em conjunto comigo. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos a tua bênção para que a tua palavra revelada pelo poder do sangue de Jesus alcance os corações onde quer que estejam nesta hora, em todos os recantos do nosso país, no exterior, nos Manaíns, que a tua palavra, que é viva e eficaz, penetrante como uma espada de dois gumes, possa alcançar a necessidade dos nossos corações, possa fortalecer a nossa alma e nos trazer o ensino da tua palavra gloriosa. Nós te bendizemos assim, pedimos a tua ajuda, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Como palavra introdutória, meus irmãos, nós conhecemos muito bem esse texto, os irmãos conhecem muito bem esse texto a respeito da mulher samaritana. É um texto muito pregado nas nossas igrejas, mas para nós entendermos um pouquinho o contexto histórico a respeito dos samaritanos, uma coisa que a Bíblia deixa bem claro aqui no capítulo 4 de João, é que os judeus não se davam com os samaritanos. Isso tem um sentido histórico que a Bíblia nos traz algumas informações muito interessantes. O rei Oséias, o rei de Israel, quando da invasão assíria em 722 antes de Cristo, antes Samaria havia sido sitiada por 3 anos, e o que aconteceu é que depois que os seus moradores foram transportados para a Síria na invasão de Israel, somente os pobres ficaram ali em Samaria. A cidade ficou devastada, e o que aconteceu é que outros povos foram morar em Samaria. E ali houve uma mistura do povo judeu, do povo de Israel, com esses povos ao redor. Isso o livro dos Reis, para quem quiser depois verificar na palavra, em 2 Reis 17, de 3 a 6, fala isso. Também no verso 24, fala da mistura desses estrangeiros com o povo de Israel. Dessa mescla de povos, surgiram os samaritanos. Eles passaram a ser excluídos do meio do povo judeu. Os judeus ali da Judéia, da parte sul de Israel, não se davam com eles exatamente por causa dessa mistura. Havia um preconceito muito grande, e eles foram impedidos, até no livro de Esdras, no capítulo 3 e 4, eles foram impedidos de ajudar na reconstrução do templo, dos fundamentos ali. Nada tendes convosco na edificação, diziam os judeus da Judéia ali. Então eles construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim, ali na terra de Samaria, e começaram a adorar a Deus, mesmo com aquela mistura toda, mas trouxeram sacerdotes e começaram a buscar ao Senhor, mas à sua maneira. Esse templo foi destruído em 128 a.C., na época dos Macabeus. O João Hircano nos diz a história. Então houve só essa pincelada histórica para os irmãos terem uma ideia de onde vem essa inimizade. Então os judeus não se davam com os samaritanos também não se davam com os judeus. Havia ali uma guerra social, religiosa, não uma guerra, mas uma animosidade entre eles,
E por isso que a Bíblia aqui deixa claro que não havia comunhão entre esses dois povos. Mas o que a gente nota, meus irmãos, e entrando agora na parte que nos interessa, que é a parte profética, embora estejamos numa escola bíblica dominical, né, as informações bíblicas às vezes são importantes para os irmãos entenderem o contexto. A parte profética que nos interessa está no versículo 4. E eu convido os irmãos a permanecerem com as suas Bíblias abertas para aproveitarmos esses momentos de estudo. O versículo 4 nos diz assim: os irmãos que quiserem ler comigo, inclusive nas igrejas e nos manaíns, vamos ler juntos. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então Jesus, meus irmãos, saiu da Judeia e foi para Galiléia. Ele saiu do sul de Israel e ele tinha que ir lá para Galiléia, mas para isso ele tinha que passar por Samaria, ou pela terra dos samaritanos. Normalmente os judeus não passavam por aquela estrada que sairia em Sicar, onde Jesus passou. Eles tinham um atalho, era uma espécie de uma trilha que eles iam do norte ao norte da Judéia, né? Lá no sul de Israel, ao norte da Judéia, a leste do Jordão, até chegar na Galiléia. Então eles não evitavam passar por essas cidades, eles iam por uma trilha para evitar o contato com os samaritanos. Mas os irmãos observaram aqui no versículo 4 que profeticamente, que no projeto de Deus, que no coração do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, que é o grande evangelista que foi ungido para evangelizar, e ele mesmo disse em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres, os necessitados. No coração do Senhor Jesus, no projeto de Deus, era necessário que ele passasse ali por Sicar, por aquela estrada que os judeus evitavam, que os samaritanos não queriam ver os judeus. E Jesus foi até aquele lugar e sentou-se. A Bíblia diz, vejam o verso 6, ele estava ali junto à fonte, cansado de viagem, mas ainda assim certamente estava com fome, porque a Bíblia diz aqui que era a hora sexta, e a hora sexta, se for no horário judaico, como João apresenta o horário judaico, normalmente os outros evangelistas o horário romano. O horário judaico você acrescenta 6 horas a esse horário aqui, né? Então hora sexta mais 6, entende-se que era a hora do almoço, era quase meio-dia. Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, mas estava com sede, mas ainda assim Jesus, quando se refere à alma humana, ele tem uma comida para comer e uma bebida para beber, que é realizar a vontade do Pai e fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor estava ali como o grande evangelista. Ele é o nosso exemplo. Ele veio até nós para pregar boas novas. A palavra evangelho significa isso, boas novas, boa notícia, boas notícias da eternidade para a alma aflita do pecador. É esse o grande exemplo do Senhor Jesus para conosco, nesse texto e em outros textos maravilhosos. Aqui nós temos um modelo de evangelização, um exemplo como se evangeliza. E o Senhor Jesus não estava interessado no seu alimento, no seu descanso, em saciar a sua sede, mas era-lhe necessário passar por ali, porque o lugar certo, a hora certa, que ele sabia que uma mulher pecadora, sedenta de uma outra água, de uma água espiritual, de uma água viva, haveria de passar por ali. O Senhor Jesus espera e começa um diálogo com uma mulher. Veja, meus irmãos, é muito interessante nós analisarmos esse aspecto, porque o judeu, os homens não conversavam com as mulheres em público. Então o Senhor começa a quebrar algumas barreiras, porque o evangelho, Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Então o Senhor Jesus, Ele vai, é a primeira coisa que nós queremos mostrar aqui, o objetivo de Jesus, Ele vai em busca do pecador, Ele vem em busca do homem. Foi o que aconteceu conosco um dia. Às vezes a gente diz, eu fui até Jesus, eu aceitei Jesus, e é uma coisa que a gente até usa dizer, mas na realidade, meus irmãos, como nós ouvimos recentemente, que o pai espera o filho pródigo, né? Ele espera no caminho. Jesus faz o mesmo, Ele vem em busca do homem, Ele veio em busca de uma alma aflita, Ele foi até Sicar, Ele foi até aquele poço, Ele esperou aquela mulher chegar, independentemente se ela era pecadora, se ela era desprezada pela sociedade, se era uma mulher e o homem não costumava falar com mulher em público, se a água que ela tinha naquele vaso era impura porque ela era samaritana. O Senhor não estava preocupado com essas barreiras sociais, morais, de povos, enfim, Ele estava preocupado porque ali ia chegar uma alma aflita. Meus irmãos, é esse mesmo espírito de evangelização que o Senhor quer colocar no nosso coração, no meio do nosso povo, um amor pela alma perdida, um desejo de conhecer a necessidade da alma aflita e levar até ela aquilo que o Senhor Jesus tem a levar até ela, como a revelação para a sua salvação, para a sua libertação. Então, o grande exemplo do Senhor e a diferença que existe para um evangelho sem revelação é esse: Jesus vai até o homem, Ele veio até nós um dia. Jesus veio e salvou-nos, diz o hino, aleluia. Então Jesus vem em busca do homem, da necessidade do homem, e Ele é paciente. Ele esperou aquela mulher chegar. Os discípulos falaram, nós vamos comprar comida. Ele disse, não, eu vou ficar esperando aqui. Jesus espera. Quanto tempo Jesus esperou você? Quanto tempo Ele me esperou? Quanto tempo Ele aguardou o momento certo de nós chegarmos com o nosso cântaro buscando algo até material, muitas vezes, uma cura, um emprego, uma bênção financeira, um sucesso profissional. Quantas vezes nós fomos em busca disso, mas o Senhor nos espera pacientemente. Ele é o grande evangelista, Ele está no lugar certo à espera do homem que precisa dele. A Bíblia diz assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor Jesus que operou aqui neste seminário, que está operando nas igrejas, nas escolas bíblicas, que operou nos seminários que estão conectados conosco, é imutável. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pelo seu sangue nós fomos libertos do nosso pecado. A bênção, meus irmãos, a bênção é pessoal. O evangelho é pregado, Jesus pregou a todos, né? Ele disse assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a bênção é pessoal. E o Senhor começou suavemente a se revelar àquela mulher. Havia, por certo, meus irmãos, muitas pessoas até um pouquinho melhores do que essa mulher samaritana. Uma vida totalmente desregrada. 5 maridos já havia tido. O que ela estava agora não era seu marido. Havia gente melhor do que nós para ser salvos um dia. Mas há um hino que diz assim, eu não sei por que Deus me escolheu. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. É algo que nós não entendemos. Mas o hino continua e diz, mas eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final.
É algo que nós não entendemos. Por que Jesus não procurou as pessoas importantes daquela cidade? Ele esperou chegar uma mulher pecadora, uma mulher rejeitada por todos, talvez até pela sua própria religião, com certeza. Mas Jesus a aguardou, a bênção é pessoal. O grande evangelista estava ali. E agora, meus irmãos, o assunto que eles começam a tratar, pode passar o próximo slide, o assunto que eles começam a tratar, o próximo, por favor, era exatamente o poço de água e a água viva. Ela tinha uma necessidade. Qual era a necessidade dela? Todos os dias ela ia lá buscar água, todo dia. Porque o homem, na vida material, e quando ele busca o evangelho para as coisas materiais, ele tem que ter uma novidade a cada dia, ele não se sacia. E o evangelho sem revelação que está aí fora, está assim, cada dia uma novidade, cada dia em busca de uma necessidade. Um dia é a profissional, outro dia é a saúde, outro dia é a libertação, e aí vai. Mas, meus irmãos, há um texto, esse texto que Jesus disse no verso 13 e 14, eu convido os irmãos a lerem. Podem ler na sua Bíblia, os irmãos que estão aqui no Manaim vão ler comigo aqui, se vocês tiverem condições de acompanharem na tela, podem acompanhar. Leiam comigo. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então o Senhor Jesus foi levando a conversa, o assunto, o diálogo, né, desarmando aquelas guardas que ela tinha colocado, né? Ela não queria, ela queria a água mesmo, a água material, H2O. Mas Jesus, da necessidade material dela, ele foi conduzindo suavemente a necessidade espiritual, e ele desperta nela um mistério que é o Evangelho. O Evangelho é um mistério que somente o Espírito Santo pode revelar ao coração do homem. Como disse o pastor há pouco aqui, nós não é a teologia, não é a letra, não é a razão, não é a filosofia que vai nos fazer compreender aquilo que o Senhor tem como Salvador da nossa vida, que Ele é como Salvador da nossa vida. Quem pode revelar isso é só o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, meus irmãos, age quando nós testemunhamos de Jesus, quando nós estamos pregando a palavra, falando a respeito de Jesus. Ele mesmo disse: Ele vos capacitará, eu colocarei as minhas palavras, as palavras do Espírito na vossa boca. Então nós não temos o que temer, nós temos que ter ousadia para falar do Senhor Jesus e saber que quem vai operar não são as nossas bonitas palavras, se é que temos, e as temos, mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer o coração do pecador. O Senhor Jesus foi conduzindo, né? Foi conduzindo o poço da água viva, e ela disse: tu és maior do que o nosso pai Jacó. Ela quis voltar e colocar um conflito entre as religiões. Olha, nós não nos damos com os judeus não se dão com os samaritanos, e será que o seu Deus é maior do que o meu, a sua crença é maior do que a minha? Então é aquele conflito religioso, e Jesus não entrou nesse assunto. O evangelista não entra nesse assunto, nos debates que geram tristeza, confusão, disputa. Não, nós queremos entrar na revelação. A revelação que o Senhor tem para a alma do pecador é água viva, é descedentar aquilo que o aflige. É o problema central do pecador. Qual é o problema central dele? Ele precisa de uma libertação. Os dons espirituais que o Senhor tem dado nos nossos cultos proféticos, nas nossas igrejas, as almas aflitas que têm entrado lá, ou muitas vezes você orando por um colega de trabalho, os dons que o Senhor dá para você falar com ele, um colega de faculdade, um parente,
são dons específicos, são dons pontuais, é aquele que vai direto à necessidade do homem, porque o Senhor não está interessado em nós ficarmos discutindo denominação, religião, quem é o maior, quem é o melhor. Isso é uma disputa humana e nós estamos fora disso. Nós queremos seguir o grande exemplo do Senhor Jesus como evangelista que é, e alcançar a necessidade do homem. Então, quando você entrega um dom na igreja, aquele dom ele é profético, ele tem um endereço certo, ele vai no problema central do homem, da mulher, do jovem, do seu parente, do seu colega de trabalho, do seu colega da universidade. Ele vai direto na alma aflita e necessitada. E foi isso que Jesus fez. Quando ele se revelou a ela, Jesus disse assim: chama o teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus entregou a revelação: 5 maridos já tivestes, e o que tem hoje não é teu marido. Ela se assustou, porque ela não estava esperando isso. Ela queria até talvez continuar numa disputa religiosa, numa conversa, mas o Senhor, nessa hora, meus irmãos, ele sai daquele diálogo humano, natural, de aproximação com a alma necessitada, e entra na revelação, no problema central. Olha, o seu assunto é esse, a revelação da sua vida é essa. Quantos cultos nós estamos, e às vezes a gente tem uma mensagem até mais elaborada, ou alguma coisa assim, e o Senhor manda pregar uma coisa simples: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aquela palavra convence, converte, liberta o coração, não por causa do pregador, porque o pregador não é o abençoador, mas por causa do Espírito Santo que age com poder, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, meus irmãos, Jesus fez isso, alcançou, através dessa revelação, despertou nela o mistério da água viva, e ela colocou-se ao dispor do Senhor. Ela abriu o seu coração. Vejo que és profeta. É interessante que ela primeiro colocou ele como judeu, Tu és o judeu. No verso, vamos ver aqui, no verso 9, No verso 9 diz assim: tu és um judeu, como sendo tu judeu que pedes a mim? Depois no verso 11 diz: Senhor, ela já começa a ver alguma coisa diferente naquele diálogo. Senhor, mas tu não tens água. Mas já no verso 15 é interessante que ela diz: Senhor, dá-me desta água. Ela já começa a ser despertada para a revelação, para receber a palavra, para receber a bênção, para compreender o mistério. Ela não estava entendendo direito, mas ela já coloca o Senhor como aquele que tem esta água viva. E de repente, depois da revelação, ela o chama de profeta. Vejo que és profeta. Esse é um momento, meus irmãos, que nós entendemos ser o momento do chamado, do chamado daquela senhora, daquela mulher, porque Jesus foi exatamente isso. Ele abordou o problema central da sua alma. Vejo que és profeta. É assim que o Senhor fez conosco um dia entramos numa igreja e o Senhor nos alcançou com uma revelação direta, pontual, e aquilo que estava na nossa alma, que ninguém sabia, só o nosso coração aflito, o Senhor revelou, como se nós tivéssemos contado tudo para ele, para aquele pregador lá da frente. E o Senhor contou tudo, e rasgou o nosso coração, e quebrou as muralhas, e libertou a nossa alma, libertou a nossa mente. É isso que o Senhor Jesus faz quando uma alma aflita e necessitada é liberta, quando a revelação encaixa no alvo, quando o problema central é atingido. Então a solução, meus irmãos, quando ela estava disposta a receber o que Jesus queria lhe dar, isso foi no profundo da sua alma. E uma coisa que a gente fica imaginando, a angústia daquela mulher, a tristeza dela, a alma aflita, e de repente um homem diferente, um homem estranho aparece, sem aparência nem formosura. Jesus era assim, um judeu que estava de passagem, e de repente
a alma dela é tocada de maneira maravilhosa, e ela começou a dizer: olha, o nosso lugar de adoração é aqui em Gerizim, e o de vocês é lá em Jerusalém. E o Senhor Jesus volta de novo a revelação, dizendo: olha, Deus está buscando não judeus nem samaritanos. O Senhor Jesus já tira qualquer razão humana e aponta para o profético. É exatamente o que o Senhor quer fazer conosco, meus irmãos, nesses dias atuais, no dia de hoje, nesta obra. O Senhor quer nos mostrar que há um evangelho revelado pelo Espírito, há uma palavra viva, há uma fonte de água viva que está jorrando, e que nós temos essa fonte em nós. Jesus disse: aquele que que beber dessa água, o Senhor faz uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós somos portadores dessa água viva. Nós temos que, onde passar, dessedentar as almas que estão sequiosas, que estão aflitas como esta mulher. Nós precisamos fazer isso. É nossa função como servos do Senhor, dentro desta revelação, dentro dessa orientação que o Senhor tem nos dado. E quando aquele momento ela recebe a resposta, tenta entrar no assunto de discussão religiosa de novo, e o Senhor fala do verdadeiro adorador. E o Senhor diz assim: o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Está aqui. Deus é espírito. Deus é espírito. O Senhor não está preocupado em um maior templo, em a maior igreja, o maior povo, a maior concentração. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está olhando esses adoradores que estão nas nossas igrejas hoje pela manhã, nos nossos manaíns, esse grupo que está aqui. Porque, meus irmãos, nós temos uma gratidão no nosso coração. Nós não falamos de Jesus porque somos forçados a falar de Jesus. Acontece que nós encontramos no tesouro, que é a palavra de Deus, a pérola de grande preço. E quando nós encontramos uma riqueza muito grande, nós ganhamos. Jesus veio até nós, nos deu isso, e nós temos que falar. Os apóstolos no passado, eles diziam o seguinte: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, nós que temos recebido essa bênção, os dons espirituais, o culto profético, os testemunhos de conversão maravilhosa, testemunhos de cura, que Deus usa a cura para levar o homem até o Senhor, até uma experiência de salvação. Deus usa a libertação, pessoas oprimidas que chegaram até nós e hoje estão libertas, são servos do Senhor, são servas do Senhor. Meus irmãos, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos vivido. Nós temos visto e ouvido, é a palavra testemunha. Nós temos que entregar as boas novas de salvação como uma experiência de vida, não apenas de algo que nós lemos, ou que nós queremos falar bem da nossa denominação, ou da nossa religião. Não é isso. Nós temos uma palavra acertada, não apenas aqui, não apenas aí na sua igreja. Nós temos uma palavra a ser dada ao mundo. Nós temos uma mensagem de evangelização. Nós temos uma mensagem de salvação. O Senhor Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, derramou o seu Espírito, nos mandou ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Nós estamos cheios do Espírito Santo e estamos aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós não podemos nos intimidar nessa hora. Nós temos uma missão a ser dada no nosso bairro, no nosso estado, cidade, estado, país, mas também temos uma mensagem ao mundo. Eu não me envergonho do Evangelho. Nós não podemos nos envergonhar. Deus nos chamou para isso. E finalizando, meus irmãos, a revelação, né? Quando ela recebe a revelação, ela diz assim: eu sei que o Messias haveria de vir, o Cristo, né? O ungido de Deus. Jesus simplesmente diz para ela: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Essa revelação, meus irmãos, é maravilhosa. Nós já ouvimos ela um dia, você já ouviu,
Os irmãos das igrejas também já ouviram. Paulo já ouviu um dia, quando ele estava por terra, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, eu sou o Senhor Jesus Cristo, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade e te direi o que te convém fazer. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, eu sou Cristo. Jesus se revelou como um Messias, um ungido de Deus, completamente ao seu coração. E aquilo que era de grande preciosidade para ela, o cântaro, ela deixou ali, já não tinha mais importância a água material, a água, porque agora o seu coração fora tocado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Ela correu na cidade e já disse para os seus amigos, para as pessoas conhecidas: ó, achamos o Cristo. Que coisa maravilhosa. Então era um judeu, depois um senhor que não tinha água, um senhor que tinha água e ela queria daquela água, um profeta, e agora o Senhor Jesus Cristo, o ungido de Deus. E por fim, meus irmãos, finalizando aqui o verso 42, que eu quero encerrar lendo esse versículo com os irmãos. O 41 e o 42 nós podemos ler. E muitos mais dos samaritanos, creram em Jesus, creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que sejamos homens, mulheres, jovens, adolescentes, anciãos, servos e servas, disponíveis nas mãos do Espírito Santo. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de testemunhar dessa água viva. Aquela mulher não sabia o que era água viva, ela passou a conhecer o que é viver no Espírito, adorar no Espírito. E hoje nós só temos que glorificar ao Senhor. A alma que adora é a alma que recebeu grande presente eterno de Deus. Nós temos em nosso coração esse sentimento de adoração, de gratidão, porque nós não tínhamos nada para nos apresentar diante de Deus, nem sequer queríamos buscá-lo, nós queríamos fugir dele, mas ele veio ao nosso encontro, ele se revelou a nós, ele teve paciência conosco, e ele nos deu a bênção de o conhecermos como o Salvador do mundo. Vamos ficar em pé, vamos encerrar com uma palavra de oração, finalizando assim a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar, feche os seus olhos. Nosso Deus, nós queremos deixar no teu altar toda a nossa gratidão, porque o Senhor desceu da sua glória, se fez carne, morreu em uma cruz por nós, ressuscitou, derramou do teu Espírito Santo e habita conosco, nos dando a esperança da vida eterna, a segurança da vida eterna, e o Senhor há de voltar para arrebatar a tua igreja. O teu povo te adora, Senhor, em todos os recantos deste país, onde esse sinal de satélite está chegando em todo o mundo, para a glória e honra do teu nome. Nós sabemos e declaramos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Faze de nós, Senhor, evangelistas nas tuas mãos. A tua igreja não pode deixar de falar daquilo que tem visto, ouvido, vivido. Não deixe de operar através do teu Santo Espírito. Santifica a nossa vida pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós convidamos os pastores, obreiros das igrejas locais e dos Manaíns também, para fazerem o encerramento, aproveitarem esses minutos para conversarem, orientarem as suas igrejas. E daqui do Manaim de Domingos Martins, nós despedimos dos nossos amados irmãos
com a paz do Senhor Jesus.